satisfação estar aqui conversando com vocês sobre o novo Código de Processo Civil, né? A minha abordagem vai ser uma abordagem, evidentemente, com análise de algumas das novidades, mas eu quero, mais ao final, assim, trabalhar uma questão pragmática, que é a necessidade de nós, advogados, termos umas novas habilidades e competências para trabalhar dentro dessa nova realidade do Código de Processo. Então, eu preparei uma apresentação aqui com alguns slides, e nós vamos seguir esse cronograma, traçando assim, alguns pontos de vista para que a gente consiga, então, se aprofundando aí no tema. Sobre o professor Sérgio Porto, importante dizer, não sei se a maioria de vocês já são advogados, pelo que eu conheço já de algum tempo, mas o professor Sérgio Porto é um dos grandes processualistas do Brasil, né? E eu tive a oportunidade de ser aluno dele em 92, comecei a ter aula com ele, não quis dizer, né, para não entregar a idade dele, mas o professor Sérgio foi um dos grandes processualistas e primeiros processualistas da segunda geração do direito processual gaúcho, né? Você sabe que o direito processual gaúcho tem uma história, e essa história basicamente começa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um grande professor catedrático chamado Galeno Lacerda, que eu acredito que todos os senhores conheçam, né? Depois outros grandes processualistas como o professor Ovidio Batista, Duraldo Furtado Fabrício, ainda vivo, né? Os dois primeiros, lamentavelmente, Galeno e Ovidio, são professores já falecidos, mas temos ainda o professor Fabrício aí. E na segunda geração dos grandes processualistas gaúchos está lá o professor Sérgio Porto, está lá o professor Araquém de Assis, né? Está o professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, que lamentavelmente também faleceu de uma forma muito inesperada e muito cedo, né? Que era o professor titular lá da Universidade Federal da URGS. Então, nós temos uma escola de processo civil no Rio Grande do Sul e eu, particularmente, me orgulho muito de ser aluno dessa escola, né? Tive a oportunidade de ser aluno do professor Sérgio Porto, Araquém, professor Ovidio, professor Galeno, então, nesses estudos. E, basicamente, o meu pensamento é um pensamento que reflete essas linhas aí, evidentemente com alguma divergência, mas essas linhas aí defendidas pela Escola de Processo Civil do Rio Grande do Sul, que evidentemente não é a única, existem outras escolas de grande expressão no Brasil, né? A escola lá do Paraná hoje é uma escola muito importante, todos conhecem o professor Marinoni, né? Um professorista importante, e a grande escola é a Escola de São Paulo. Né? A Escola de São Paulo foi fundada na década de 40, na década de 1940, e se iniciou com a vinda do professor Henrico Túlio Liebmann. O professor Liebmann veio para São Paulo, morou cerca de 6, 7 anos em São Paulo, e ali então fundou uma escola de processo civil que, sem sombra de dúvida, é a escola de maior expressão na processualística brasileira. Mas só para fazer esse pequeno balanço para vocês, em termos de doutrina e as escolas de direito processual civil do Brasil. O tema que eu escolhi falar é sobre a importância da negociação no novo Código de Processo Civil. Eu começo trazendo um dado estatístico que ele revela que a expectativa, talvez, que nós tenhamos com a vinda do novo Código, se vai se satisfazer ou não, simplesmente com a mudança de legislação. Os indicadores demonstram que há um grande, não sei se vocês conseguem aí enxergar, talvez não, mas há uma grande taxa de congestionamento, tanto no primeiro grau quanto no segundo grau. Ou seja, entra muito mais processo do que os tribunais dão conta de julgar. Isso não é porque os tribunais e os juízes trabalham pouco. Na verdade, a produtividade é bastante expressiva. Os indicadores, recentemente, que foram divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça, mostram que o Tribunal de Justiça, por exemplo, do Rio Grande do Sul, é um dos tribunais, juntamente com o do Rio de Janeiro, que mais produz em termos de decisões, é o tribunal que faz com que os processos andem. Mas, lamentavelmente, o volume é muito grande e não se tem como realmente dar vazão. E a expectativa que o professor Porto falou agora para vocês, será que o novo código será capaz de resolver essa questão, esse congestionamento que existe? Eu já adianto a vocês que eu comungo com a ideia dele. Acho muito difícil, simplesmente uma mudança na legislação, nós temos, vamos dizer assim, a solução para toda a questão da morosidade judicial. Nós vamos ter, sim, formas de aceleração da prestação jurisdicional, não é? Essas demandas coletivas, enfim, mas não tenho dúvida que nós precisamos trabalhar um outro aspecto que logo mais eu vou trazer aqui para vocês. Então, o CPC seria a solução, não é? Isso aqui é uma fotografia que tirei na Suprema Corte Americana. Do lado existem postes de luz e
e quem carrega os postos de luz, vocês veem aqui quem são os responsáveis por carregar, né? São tartarugas, né? Então, claro que a simbologia aqui é outra, né? De solidez e tudo mais, mas na verdade não há uma preocupação, assim, de certa forma, em termos de uma prestação jurisdicional tão séria e tão rápida. Isso é uma coisa que, evidentemente, todos nós almejamos, mas muitas vezes também há um pensamento contrário, é um pensamento conservador da necessidade de termos prestações jurisdicionais seguras. Porque essa é a grande realidade do direito processual. Se eu acelero a prestação jurisdicional, eu reduzo a segurança dessa prestação jurisdicional. Então, inevitavelmente, se eu quero uma prestação segura, obrigatoriamente, essa prestação jurisdicional, ela deverá ser mais lenta, sem ter muitas preocupações com relação à sua duração. Então, esse é o dilema: celeridade e segurança. Se eu ganho celeridade, perco segurança. Se eu ganho segurança, perco celeridade. O direito processual, ele, na sua evolução histórica, o direito processual é uma ciência relativamente nova, né? Na média, se tem como uma obra do Bilow, de 1868, que trata das exceções dos pressupostos processuais, como uma obra que é o marco que fez surgir o direito processual civil como ciência autônoma. Nesse rápido balanço aqui, a gente traça uma ideia que o processo era um mero, visto no início, né? Um mero procedimento. Depois você começa a descobrir que o processo não é só um mero procedimento, um apêndice do direito civil, do direito material, mas sim é uma ciência própria, uma ciência autônoma, que tem objeto próprio, diferentemente do direito material. Essa movimentação científica, ela nasce com o direito processual como ciência na Alemanha, depois irradia seus efeitos para a Itália, e aí onde há um desenvolvimento bastante expressivo do direito processual, e todo mundo já ouviu falar dos 3 grandes Cs do direito processual: Carnelucci, Chioveno e Calamandrei, os 3 grandes responsáveis pelo desenvolvimento científico do direito processual. Mas então o direito processual é visto, né, foi sempre visto como um direito instrumental. Mas a reflexão que nós devemos fazer hoje, sobretudo de obras como do professor Sérgio Porto e do pensamento hoje que, vamos dizer assim, traça, vamos dizer assim, as diretrizes, os vetores para a processualística contemporânea, é se realmente dizer que o direito processual é só um instrumento, satisfaz ou não satisfaz as expectativas contemporâneas. Então aqui, um rápido balanço da doutrina, nós vamos ver o professor Kazuo Watanabe falando que o direito processual é aquele que, vamos dizer assim, vai trazer uma ordem jurídica justa, não é? O professor Kazuo Watanabe, professor de São Paulo, né? Um livro clássico da cognição do processo civil. Depois o professor Calmon de Passos, catedrático lá da Bahia, né? Instrumentalismo substancial, fala Calmon. Ainda aqui no Rio Grande do Sul, instrumento de realização de valores constitucionais, né? O formalismo valorativo do grande professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. Portanto, o direito processual começou a se preocupar e começou a trazer uma ideia de que não é mais um mero instrumento do direito colocado à disposição do direito material. O direito processual mudou no sentido de ter a responsabilidade da efetivação de tutela de direitos e garantias fundamentais. Então, o eixo, que era um eixo traçado em cima de um código, com o advento dessas mudanças, dessa nova perspectiva da doutrina processual, passa a ser interpretado e compreendido a partir da Constituição, né? O livro do professor Sérgio Porto, que vocês vão ler depois, tem bem essa perspectiva constitucionalizada. E aí, então, nós, dentro desse cenário científico do direito processual, que o direito processual é um direito comprometido com a efetivação de direitos fundamentais, que é um exercício de direito constitucional, nós vamos chegar no nosso código novo, já não mais no código projetado, mas já no nosso código que aguarda a sua vigência, talvez para o dia 17 ou 18 de março, né? A nossa dúvida aí, até isso é a polêmica. Mas no momento que entrar em vigor, ele vai nada mais nada menos que dar um reflexo, reproduzir uma ideia já antiga, que a doutrina processual nos últimos 15, 20 anos tem se debruçado a partir da doutrina italiana, espanhola, e aqui no Brasil também tem, vamos dizer assim, sido um berço muito importante do desenvolvimento do direito processual nessa perspectiva constitucional. Então, o que vai dizer na exposição de motivos do nosso código? Um sistema processual civil que não proporciona à sociedade reconhecimento e a realização dos direitos ameaçados ou violados que tem cada um dos jurisdicionados
não se harmoniza com as garantias constitucionais do Estado Democrático de Direito. Então, essa preocupação em termos de um processo que dialoga com o Estado Democrático de Direito é o norte, vamos dizer, da nova processualística. Então, construindo, vamos dizer, esse ponto de partida, essa pedra de toque da compreensão do novo direito processual, nós vamos compreender o direito processual a partir da Constituição, né, da interpretação da Constituição e dos próprios princípios constitucionais, dos princípios infraconstitucionais. Esse é o novo processo civil que nós estamos aí, então, começando a interpretar no âmbito legislativo. E aqui, o Código de Processo Civil novo, então, no artigo 1º já diz que o processo será ordenado, disciplinado, interpretado conforme valores e normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando as disposições desse Código. Então, mais uma vez, o legislador, reproduzindo a ideia da doutrina, vai dizer, olha, nós temos que compreender esse Código com os olhos na Constituição. Há esse diálogo do Código com a Constituição Federal e a preocupação com isso. Nessa onda aí, portanto, nós vamos viver um novo momento processual que é chamado neoprocessualismo, que dentro da ideia do neoconstitucionalismo, não é? Neopositivismo, são expressões relativamente recentes, que é esse fenômeno da constitucionalização dos direitos. Né? Então, o neoprocessualismo vai justamente pensar que a ação é um direito fundamental, né? E todo mundo que aciona tem direito de receber uma prestação jurisdicional efetiva, tudo isso dentro de um prazo razoável. Portanto, essa ideia de duração razoável do processo, que já está na Constituição, lá no artigo 578, das últimas emendas do artigo 5º, ela vai, então, no artigo 4º do CPC, justamente consagrar essa ideia de duração razoável do processo, tem que cumprir uma duração razoável. Essa preocupação, portanto, ela é a síntese do que tem, vamos dizer assim, de norte. O professor Sérgio Porto falou dos vetores do novo Código. Nós podemos falar que o vetor básico de tudo isso, na nova processualística, é a compreensão de que, ao se exercer o direito de ação, não se exerce mais o direito de ação exclusivamente com órgãos no Código de Processo Civil, mas também, sobretudo, no exercício de um direito fundamental de ação. E esse é um novo processo, nem tão novo mais assim no Brasil, mas essa é a processualística que influenciou e construiu o novo Código de Processo Civil. Como eu estou mostrando para vocês aqui, o novo Código ele é forjado com base nessas premissas do Estado Democrático de Direito e o exercício o exercício do direito de ação, lá do artigo 5º e 35, ser uma garantia do Estado Democrático de Direito, ser uma garantia de um exercício de um direito fundamental. Então, colocada essa premissa, construído esse primeiro ponto, vamos dizer, o polo metodológico dessa visão nova, contemporânea do processo e do novo Código, nós precisamos dizer para vocês que, evidentemente, para se compreender o processo, sempre se trabalha esses três grandes conceitos. O conceito da ação, o conceito de processo e o conceito de jurisdição. Sempre se preocupou, em saber aqui quem é o protagonista dessa trilogia. Se eu pensar que é a ação, se eu pensar que é a jurisdição, ou se eu pensar que é o processo, se eu pensar que é a ação, o protagonista seriam as partes, autor e réu. Se eu pensar que é a jurisdição, o protagonista seria o juiz. E se eu pensar que é o processo, seria o legislador. Qual dos três, podemos dizer hoje, modernamente, sobre a ótica do novo Código de Processo, podemos considerar o protagonista? Ou seja, qual é o mais importante? O legislador, as partes, ou então o próprio Estado juiz? O que traz, então, de novidade o novo Código de Processo? Esse modelo policêntrico, ou seja, não se quer mais um protagonista, não se quer mais que o juiz seja o protagonista, nem tampouco as partes. Porque na ideia de eu pensar que o processo, no direito processual, é protagonizado pelas partes, inevitavelmente eu trabalho uma ideia de um processo adversarial, um processo duelístico. Ou seja, autor duela contra o réu. Vence esse duelo quem tem as melhores armas e o juiz assiste tudo isso de forma absolutamente imparcial. O juiz não se envolve, não pode se envolver nisso.
Esse modelo duelístico, que é evidentemente inerente ao modelo liberal, não é? Ou seja, cada um por si, e a isonomia formal que o Código de Processo Civil proporciona para as partes, ela é suficiente para proporcionar a isonomia material, ela é suficiente, ela se basta para eu assegurar um processo justo. Há toda evidência que não pode se pensar mais, nos dias de hoje, não podemos pensar que o processo é duelo. Né? O processo não é mais essa característica de ganha quem tem as melhores armas. O processo não pode ser visto como uma luta de boxe. Né? Hoje em dia a gente fala boxe, nem todo mundo sabe o que é, mas para a gurizada eu diria então o MMA. Né? O que é uma luta de MMA? Onde os adversários usam suas armas e ganha quem tem a melhor técnica, quem sabe usar melhor as suas armas. Essa situação, ela não pode mais ser aceita. O juiz não pode ser o juiz da luta de boxe. O juiz não pode ser o juiz, o árbitro do MMA. Né? A atuação do juiz de compromisso em equilibrar essas relações que são, às vezes, desiguais, ela é uma exigência do Estado democrático de direito. Nós podemos pensar num modelo que não é adversarial, que não é duelístico, mas num modelo que incide, vamos dizer assim, a jurisdição, né, como sendo importante, e o juiz envolvido e o juiz do Estado democrático de direito precisa assegurar para as duas partes isonomia, paridade de armas, né, uma isonomia não só formal, mas uma isonomia material. Portanto, não posso ter que abandonar a ideia de que o processo é uma estrutura polarizada, de autor contra réu. E o novo código, então, vem propondo essa nova ideia. Processo como comunidade de trabalho. Entre quem? Entre as partes, autor real e mais o juiz. Surge aqui uma ideia que já não é tão nova na doutrina, mas para nós, no âmbito legislativo, é nova. Processo numa visão colaborativa. Então, há uma comunidade de trabalho, como a doutrina tem dito, em que autor, réu e juiz têm que colaborar para uma prestação jurisdicional adequada. Autor não pode ter mais a perspectiva adversarial contra o réu, e o juiz não é também aquele que fica tentando superar essas desigualdades. Sim, um todo em que todo mundo, vamos assim, trabalha com o mesmo objetivo. Vou mostrar para vocês como isso no novo código. Está aqui. O artigo 6º consagra essa ideia. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Esse é o dever de colaboração, o princípio da colaboração trazido pelo novo Código de Processo Civil. Há algumas discussões na doutrina, alguns entenderiam que essa colaboração deveria ser só com o juiz, autor com o juiz, réu com o juiz, e não autor com o réu. E outra parte da doutrina dizendo que a colaboração é com todos. Então, realmente é uma comunidade em que todos deveriam, então, colaborar. Mas essa é a ideia que está por trás, vamos dizer assim, já no ponto de início, inicial do novo código, de uma comunidade de trabalho, sem haver mais protagonismo de partes, nem interferência do juiz. Todos atuam de uma forma coletiva. E aí, então, nós, nesse próprio artigo, né, que cortou um pouquinho, mas aí nós começamos a pensar que essa ideia de colaboração, ela é uma ideia de colaboração na prestação jurisdicional nos casos de heterocomposição, sim. O que é a heterocomposição? A solução do terceiro que não está envolvido no conflito, que aplica, né, dá a solução, e mais que declara quem tem razão e proporciona, por meio de processo de execução, a viabilização daquela sua decisão. Mas um novo código traz para nós um novo movimento na doutrina, que é os tribunais multiportas. Né? Nesse modelo aqui, se vocês quiserem dar uma olhada como é que funciona isso na experiência alienígena, mais uma vez, como o professor Sérgio falou, a comololização do direito, né? Aqui é uma outra ideia, também já há bastante tempo já difundida nos Estados Unidos, que são essa ideia do multi-door courthouse, né? Lá de Harvard, já em 76 falava, os tribunais multiportas. O que é um tribunal multiporta? É permitida a arbitragem na forma da lei. Bom, então não é só a solução heterocomposta do juiz. Também posso me utilizar da arbitragem. É outra heterocomposição, sim, mas é privada.
tribunal multiporta. O Estado promoverá sempre que possível a solução consensual. Né? Solução consensual o que é? São as mediações, as conciliações, ou seja, há uma ideia, portanto, mais uma vez dizendo que nós devemos escapar da solução heterocomposta dada pelo juiz e imposta à parte que perdeu. Ainda, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelo juiz, advogados, defensores, membros do Ministério Público, né, inclusive no curso do processo judicial. Ou seja, mesmo que a ação esteja em curso, as partes, o juiz, o Ministério Público, o defensor, tem que tentar também conciliar, ou seja, tem que tentar evitar a solução heterocomposta, aquela solução que advém da decisão judicial. Portanto, essa ideia de colaboração, que muitas vezes a doutrina se preocupa muito em ter a ideia de colaboração para a solução dos litígios, é uma ideia de colaboração que também tem que ter como norte a possibilidade de eu, indo buscar a tutela estatal, possa receber um outro tipo de solução que não aquela solução heterocomposta. Porque, inevitavelmente, isso é importante dizer, pelo menos é um sentimento que eu tenho, de que quem é réu e perde a ação, nós advogamos, sabemos como é que funciona isso, o que nós vamos fazer? Vamos recorrer. Depois que nós perdemos no tribunal de novo, nós vamos recorrer. E se puder seguir recorrendo, nós vamos recorrer. Depois, quando houver a trânsito julgado da decisão, nós vamos nos transformar em executados, né? Vamos ser chamados a cumprir sentença e nós vamos embargar. E se nós pudermos fazer ação decisória, nós vamos fazer. Ou seja, a solução heterocomposta, ela não apazigua de forma nenhuma a relação jurídica. Pelo contrário, ela faz com que a litigiosidade seja sempre chamada. Ou seja, quando alguém vai no escritório, no nosso escritório, no escritório de vocês, procurados, para fins de contestar uma ação, sempre há uma pergunta, não é? Ah, mas eu não posso entrar com uma ação contra ele, também quero, mas ele me demandou, o que a gente pode fazer contra? Ou seja, a possibilidade de um simples conflito, surgirem vários outros conflitos, ela é inerente. Então, nós precisamos nos preparar para essa nova perspectiva de termos no Brasil tribunais multiportas. A legislação já está nos encaminhando a isso. Não é? O próprio artigo seguinte, que é o artigo 5º, que fala da questão da boa-fé, aquele que de qualquer forma participa do processo, né, deve se comportar com boa-fé, como está no 14 já, agora, no Código Vigente, isso não há novidade nenhuma, a questão da boa-fé, e a boa-fé é a própria objetiva, né, a presunção que todos devem agir com boa-fé. Também nos traduz que a boa-fé nos leva a procurar também soluções distintas das soluções impostas, das soluções jurisdicionais. E aqui outro princípio, mais uma vez, que nos demonstra a ideia da cooperação, né? Do processo colaborativo, da colaboração. Todos os sujeitos do processo devem cooperar para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Então, a decisão de mérito justa e efetiva que o legislador traz aqui, que todo mundo pensa, é sempre uma decisão imposta, heterocomposta, decorrente de uma decisão judicial, de um acordo do tribunal. Mas a leitura que nós estamos propondo fazer dessa visão aqui é procurarmos também a fugir da solução heterocomposta. Não só pelos riscos e incertezas que agora há pouco falou aqui o professor Sérgio Porto, a gente entra com uma ação, o cliente vai, a gente só responde que não sabe, vai demorar muito, não sabemos, quando é que vai acabar, não sabemos, né? A gente sabe quando é que vai começar, como falou agora o professor Porto. Essa série de incertezas, elas evidentemente faz com que nós, advogados, muitas vezes, dentro dessa estrutura, sejamos vistos até com desconfiança, né? Pô, mas o senhor não sabe nada, né? E a jurisprudência o que diz, né? Eu também não sei, porque isso pode mudar, não é? E a gente sabe que isso acontece. A jurisprudência banana boat, né, que se diz por aí, já ouviram falar da jurisprudência banana boat? Já andaram de banana boat, né?
O que é o banana boat? Né? Ou pelo menos alguém já viu um banana boat, né? Uma lancha, então, puxando e os passageiros, os tripulantes vão lá no banana boat segurar. É a função do piloto da lancha é derrubar todo mundo, né? Então, nós, jurisdicionados, quando achamos que a jurisprudência se encaminhou para um lado, passamos a orientação para o nosso cliente e está tudo indo bem para ter sentido, de repente o piloto da lancha dá uma guinada em todo mundo, não é? E nós ficamos a ver navios. Né? E essa insegurança, por incrível que possa parecer, advém muitas vezes do próprio tribunal que foi criado na Constituição de 88 de estabilizar essas relações. As turmas muitas vezes não se entendem de matéria idêntica. As questões de direito privado caem na terceira turma num entendimento, na quarta turma outro entendimento. E como é que eu vou dizer para o meu cliente, olha, isso aqui nós vamos ganhar porque a jurisprudência está pacificada, quando que nem o próprio tribunal se encarregou, né, deveria se encarregar de dar essa harmonia na interpretação, conseguiu fazer. E aí nós, então, estamos diante dessa grande insegurança que, querendo ou não, é mais um risco, é mais uma situação para nós fugirmos, né, tentarmos escapar da solução heterocomposta, da solução jurisdicional. Então a ideia da cooperação também traduz a ideia de cooperação dentro do processo, mas evidentemente também podemos pensar que a cooperação é cooperar para eu conseguir uma boa, né, participar de uma conciliação, uma sessão de mediação, né, fazendo então que eu consiga negociar ali uma situação favorável ao meu cliente. E aqui eu começo a demonstrar para vocês já uma coisa bastante importante. A mudança do procedimento. Nós teremos no novo Código de Processo Civil um procedimento comum. Não temos mais o comum ordinário e o sumário. Desaparece. Nós teremos somente um procedimento comum. Esse procedimento comum está aí no artigo 318 descrito, não é? Como sendo o único procedimento, e ele vai funcionar assim. A petição inicial, preencher os requisitos essenciais, e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação e mediação, com antecedência mínima de 30 dias, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 dias de antecedência. Novo procedimento, o juiz recebe a inicial, marca audiência. Intima para comparecer numa audiência. E o que vai acontecer naquela audiência? Só tentativa de conciliar aquele conflito. Só isso vai acontecer. Eu posso não querer comparecer? Posso. Se eu entrar com a inicial e disser lá, o próprio artigo diz isso, informar que eu não quero conciliar, e o réu confirmar essa negativa, porque se o réu quiser, vai sair a audiência. Mas eu confirmar essa negativa, o réu citado confirma, não quer participar, ok, não sai a audiência. Mas há uma preocupação muito grande do legislador em que essa audiência saia e que se tire bons proveitos disso. Bom, pois não. Desculpe a interrupção, mas como nós não temos mais um procedimento sumário e talvez essa tentativa de conciliação seja uma analogia ao procedimento sumário, à audiência que acontece no procedimento sumário, esses 20 dias da antecedência que prevê a lei é da juntada do mandado ou da efetiva citação da pessoa? Vai ser citado com pelo menos 20 dias de antecedência. Porque a gente sabe que a prática forense, muitas vezes, nos procedimentos... Não, aí é o fato de ter... Eu acho que não tenho dúvida, é o fato de ele ter ciência da audiência, né? Porque o objetivo é ele tendo ciência... Nós estamos vendo da prática que o réu é citado para comparecer à audiência em menos de 10 dias que prevê o 273, mas esse mandado não voltou aos autos e o juiz costuma... Ok, mas é que nessa audiência, vejam bem, ele não vai apresentar contestação, não leva rol, não nada. Ele tem que ir disposto a obter o sim. Tem que ir disposto a negociar. Essa é a preocupação. E o prazo só começa a fluir contestacional, né, que é a grande preocupação nossa, depois da audiência. Então, se não teve acordo, bom, aí flui em prazo. O próprio artigo aqui, em letras muito pequenas, que a gente não vai conseguir ler, não é? Mas já vai dizer isso. A audiência não se realiza ali no parágrafo 4, se não, as partes não quiserem, não sai a audiência. Não é?
Então o autor já vai dizer que não quer a audiência, né? E o réu pode concordar ou não, mas se ele não, aqui é uma situação importante, só para eu confirmar aqui, no parágrafo 8º, se ele não comparecer à audiência, né, é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, ele vai receber multa. Então, o legislador está levando muito a sério essa questão de sair dessa audiência. A preocupação que a gente tem, né, quem advoga sabe que há essa dificuldade, são as pautas, né? Será que os juízes terão pautas? Nós temos no interior aí comarcas com juízes com 20 mil processos ou mais. Como é que vai fazer? Bom, evidentemente que o juiz não vai fazer essas audiências, né? Nós vamos precisar ter um quadro de auxiliares, de conciliadores, que isso já está sendo formado. O tribunal está formando gente para trabalhar nessas audiências. Então, o que é realmente uma oportunidade de se compor. A dificuldade, muitas vezes, é que nessas audiências de conciliação, e essa é uma realidade que a gente vê hoje, é que o juiz marca a audiência de conciliação e o juiz também não está muito a par da boa técnica de se chegar ao sim, como é que se conduz ali a situação. Como é que se faz uma conciliação, como é que se procede uma mediação, e faz a pergunta que não deve fazer, não é? É aquela pergunta que nos coloca sempre numa situação muito delicada como advogados. Tem acordo, né? Essa é uma pergunta que nos coloca numa posição, muitas vezes, o que a gente diz, né, quando a gente ouve isso na audiência, né? Olha, tem acordo, o senhor pode ler inicial, aí está em nossa pretensão, né? Desde que o réu reconheça. Então, é uma pergunta, é um início de abordagem equivocado que já faz com que realmente não se evolua com relação àquela possibilidade de se aprofundar nas negociações e na conciliação, lamentavelmente. Ali, em relação ao parágrafo 8º, se o não comparecimento for justificado, é possível redesignar o claro. Tem algum problema de saúde. Sim. Então, sim. Desde que, evidentemente, que o ideal é que sempre isso seja justificado antes do ato, né? Antes da audiência. Mas, se justificado, pode designar outra data. Não há problema. E o não comparecimento injustificado já passa por prazo daí do constitucional. Aí sim. E vai sofrer essa sanção aí, que é o considerado ato atentatório à dignidade da justiça. Então, evidentemente que aqui o próprio artigo fala aqui no 9º, né? Os advogados deverão, isso aí é uma coisa que obrigatoriamente as partes deverão estar acompanhadas de advogado. Não pode chegar lá e começar a fazer a negociação, né? Fazer a conciliação ou a mediação sem ter advogado. Deverão comparecer. Isso aparentemente para nós vamos trabalhar isso mais a seguir, mas pode parecer que o nosso trabalho ficou reduzido a nada, né? Só aquela coisa que a gente sabe como é que acontece no escritório. Doutor, só ir ali, né? O senhor vai me cobrar tudo isso, é só ir ali na audiência, 15 minutos. Né? E muitas vezes essa informalidade, ela representa alguma dificuldade para nós advogados. Se a gente não conseguir demonstrar para ele que é uma grande oportunidade, que nós vamos mostrar logo assim, de resolver isso, nós vamos ter dificuldade de fazer esse trabalho andar bem. Né? Então tem que fazer um trabalho muito forte com o cliente, demonstrando a importância daquele ato ali, já no início de solucionar o conflito, que um conflito que levaria 15 anos, imagine 20 dias, né? Ter chance já de sentar já frente a frente e talvez conseguir um sim ali, uma boa negociação. Eu não sei se... E aqui no direito de família tem uma particularidade. Eu sei que está difícil de ler, mas eu vou ler para vocês aqui. Artigo 695, depois vocês conferirem. O mandado de citação, olha só, as ações de direito de família. O mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado da cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo. O réu, na ação de direito de família, não recebe mais aquela coisa, né, aquela história, não é? Que realmente inviabiliza, né, afasta as partes. Né? E às vezes, realmente, dependendo do jeito, da forma como foi colocado aquilo, alguém que lê uma ação de direito de família não quer nem ver mais a outra parte, né? Então ele é um pouco advogado, né? Mas, lamentavelmente, faz parte dessa situação, essa realidade, né? Isso é uma observação que a gente precisa fazer, né? Que muitos colegas advogados que atuam nessa área
não tem a verdadeira sensibilidade de trabalhar com esse tipo de matéria. Quem trabalha no direito de família sabe bem o que eu estou dizendo, né? Algumas decisões tomadas em âmbito liminar, por exemplo, do direito de família, fazem com que relações sejam absolutamente destruídas, né? Sejam relações desfeitas e nunca mais vão ser recompostas. Ou se forem recompostas com um grave trauma, né? Em virtude daquilo que se passou ali, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que alguém que é réu de uma ação de separação de corpos, de ver, né, seus pertences na calçada quando chega em casa, né, não fica muito satisfeito, né? E que realmente aquela relação ali, que passa muitas vezes por uma dificuldade, ela pode ser recomposta. Então, essa é uma questão também muito da sensibilidade do advogado, né? Nesse tipo de matéria, eu sempre brinco, né, com a ideia que os direitos materiais precisam ser tratados com o seu devido cuidado, né? E esse tipo de direito, que é um direito indisponível, né, quando o advogado coloca, né, vamos dizer assim, trata esse tipo de direito, ele precisa botar luva, né? Porque tamanha a fragilidade desse tipo de direito. Se o advogado apertar um pouquinho, aquele direito que já era frágil, se esvai. Então nós temos que ter essa sensibilidade e muitas vezes saber que aquela pessoa que nos procura não está precisando de um advogado. Nós temos que ter essa sensibilidade. Nós precisamos, olha, precisa de um outro profissional. Vocês precisam, né, procura um psicólogo, né, um atendimento, uma terapia de família, né, uma coisa assim, vai fazer com que a relação depois, num outro momento, se for o caso, procure um advogado. Mas naquele instante não necessita de advogado. Nós temos que ter essa sensibilidade. O legislador já foi sensível a esse ponto, né? Agora, o advogado não pode pegar a ação lá no fórum, né? Tirar a cópia, né? Olha aqui o que ele está dizendo, né? Não pode. Nós vamos ter que ter essa sensibilidade de tentar, nesse tipo de audiência, preparar muito bem o cliente, né? Talvez não demonstrar tudo aquilo que está sendo colocado ali, filtrar de uma forma bastante sensível. E quem sabe, então, isso vai ser a forma que nós vamos conseguir ter mais um maior número de conciliações nesse tipo de matéria. Então, o legislador está preocupado com isso, não quer tratar mais o direito disponível como o direito indisponível, que é um tratamento específico. Direito de família que, bom, vamos marcar a audiência, o réu vai ser intimado e não vai cópia inicial, não vai saber. O advogado vai lá no fórum, tem acesso, prepara o cliente, mas não vai, né, tirar cópia e dar para a parte ler, porque inevitavelmente aquilo que o legislador não quis, não pode o advogado, né, proporcionar. Então tem que realmente ter essa sensibilidade profissional. E aqui há uma preocupação enorme, né? Aqui o 165, voltando um pouco, os tribunais criarão centros judiciais de solução consensual. É uma descrição de uma estrutura que vai ser montada para atender essa gama enorme de ações que bate à porta do judiciário, todas elas, salvo as exceções, mas todas elas, como regra, vão desaguar numa audiência de conciliação. Estão se montando essas estruturas, o pessoal com treinamento, já com habilidade de fazer as abordagens de forma correta e aí conseguir conciliar, né? Ou submeter uma sessão de mediação, né, que é uma coisa mais complexa. Por que a gente vê nas audiências de conciliação que muitas vezes não se consegue levar a cabo bons acordos? Porque não se consegue mediar ou conciliar em audiências de 15 minutos ou 30 minutos, né? Há necessidade de um processo de convencimento, muitas vezes mais de uma rodada de negociações para as pessoas irem assimilando que realmente a melhor solução para ela é a conciliação. Então, não pode, o juiz marca uma pauta de audiência, 15 minutos de conciliação, tem acordo, não tem acordo, quais são as provas e marca a audiência, sentença e recurso. Então, esse cuidado é o que o legislador quis. Vamos trabalhar melhor essa grande oportunidade de já no início resolvermos o conflito. Nessa questão da negociação, vou falar aquilo que o professor Porto falou já aqui, que é a chamado negócio jurídico processual ou procedimental, como o professor Porto lembrou aqui a todos nós. Ó, vou ler para vocês que isso aqui é uma tremenda novidade, isso aqui muda a vida da advocacia. Quem trabalha sobretudo nessa parte de contratos tem realmente aqui
um universo absolutamente novo que a gente nem sabe onde é que isso vai nos conduzir. Mas nós temos aqui uma série de oportunidades já para usar já o ano que vem, que vão ser colocadas à disposição de todos nós. Versando o processo sobre direito que admite autocomposição, logo são os direitos disponíveis, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-los às especificidades da causa e convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades, deveres processuais, antes, como o professor Porto falou, no contrato ou no processo. Já. Então, pessoal, nós podemos, nos contratos, já trabalhar um negócio jurídico procedimental. Eu posso, no contrato, dizer o que eu quero, como que eu quero que o processo corra. Eu trago aqui uns exemplos que vieram lá de Curitiba agora, eu não sei se vamos conseguir ler aqui, mas de casos da Carta de Curitiba, do pessoal que se reuniu lá agora, 2 meses atrás, que, só para se entender, elaborou exemplos, situações em que posso, então, fazer negócio procedimental, processual. Então, ó, são admitíveis negócios jurídicos processuais. Ó, só os exemplos para vocês entenderem. Pacto de empenhorabilidade. Eu posso já no meu contrato dizer que tais bens são empenhorados. Posso já tratar isso no contrato. Ou até mesmo na ação, antes do contrato ou durante na ação. Acordo de ampliação de prazos de partes para qualquer natureza. O professor Porto falou aqui, eu posso aumentar, o próprio juiz pode conceder mais prazo para contestar, posso trabalhar o procedimento conforme eu quiser. Acordo de rateio de despesas processuais, eu posso já tratar isso aqui. Dispensa consensual de assistente técnico. Tem perícia, nós não queremos assistente técnico, só pelo perito. Acordo para retirar efeito suspensivo de recursos. Acordo para retirar efeito suspensivo de recursos. Olha, sentença, nós já vamos autorizar a execução, primeiro grau. Não precisamos esperar o recurso do tribunal. Isso tudo eu já posso botar nos meus contratos, já hoje, né? Se o litígio ocorrer a partir de março, já vou poder usar. Acordo para não promover a execução provisória. Contrário, não. Vamos esperar a situação, o trânsito julgado do tribunal. Pacto de mediação ou conciliação extrajudicial prévia obrigatória. Olha, não podemos ajuização, não é só arbitragem, não é aquela lei da arbitragem. Antes de ajuizar a ação, nós vamos submeter a uma conciliação ou uma mediação. Inclusive, em alguns países do mundo isso é obrigatório, né? Eu não posso ajuizar a ação sem provar que eu tentei antes conciliar. A Argentina é um exemplo disso. Não posso ajuizar a ação sem mostrar que eu tentei antes conciliar. Bom, a questão da conciliação. Pacto de exclusão contratual da audiência de conciliação e mediação. Posso botar no contrato? Não quero aquela audiência, no 374. Pacto de disponibilização prévia de documentos. Olha, se tiver, nós vamos, esses documentos aqui desse negócio, dessa franquia, ou desse contrato imobiliário, nós vamos ter que mostrar para todo mundo. Ninguém vai esconder documento nenhum. Vamos disponibilizar esses documentos aqui. Previsão de meios alternativos de comunicação das partes, pode citar por e-mail, né? Alguma coisa assim, posso fazer também. Questão de produção de prova. Enfim, nós estamos diante da possibilidade de que para cada processo nós temos um procedimento diferente. Vocês imaginam que é isso que nós estamos trabalhando? Eu posso, para quem é advogado, isso vai ser uma coisa muito complexa, né? Porque quem trabalha em advocacia de volume, por exemplo, não é? Advocacia de massa, ou, enfim, quem trabalha no escritório, não necessariamente uma advocacia de massa, mas uma advocacia que tem bastante prazo, a gente sabe como é que funciona isso, vai ter que se dar conta, ter o cuidado de examinar os autos e ver se naquele processo o que foi acertado não é aquilo que o código prevê. Então, nós vamos ter um código para cada processo. É um nó isso. Eu não, sinceramente, poucos advogados, primeiro, não sabiam disso, né? Essa é uma verdade. Né? E poucos advogados talvez queiram se aventurar em mexer nisso. Porque não sabe, pode, num primeiro momento eu botei num contrato, pode ser bom, mas pode ser ruim para mim. Professor, quando se fala no curso do processo,
é a qualquer momento do processo ou especificamente naquela audiência marcada para tal? Eu posso propor, por exemplo, lançar uma petição nos autos propondo, se a parte contrária acorda e não ter recurso, ou ter o recurso sem efeito suspensivo, por exemplo. O que acontece, né? Aquela questão das fases processuais, a meu entendimento, pelo menos por hora, né? Como é uma coisa muito nova, nós estamos... Mas as fases processuais, a fase que não ocorreu ainda, está por vir, eu posso negociar. Claro que eu não posso mexer em ônus de prova, distribuição de prova, depois da sentença, né? Posso mais, ou depois já, quando se encerrou já a fase probatória ou instrutória, não posso mais. Mas essas são respostas, Felipe, que às vezes nós vamos ter que ver como é que isso vai acontecer na prática, como que os juízes vão. E eu já adianto que isso aí vai ser uma dificuldade até para os próprios juízes, saber que não são eles mais que comandam o procedimento. E hoje o procedimento é norma cogente, é norma que, naquela classificação séria do professor Galeno, se eu infringir a regra procedimental, eu estou infringindo norma de direito público, que tem interesse público, logo a nulidade absoluta. Você lembra da classificação das nulidades? Então eu não posso mudar, isso é indisponível, até o próprio juiz, né? Só que agora isso se relativizou. Então aqui, já começando a falar de negociação... Isso é um ato de discricionalidade do juiz? Ou seja, ele pode dizer não pode mexer? Não pode, está aqui. O legislador já disse que pode. Se o juiz disser não, vocês não podem... O legislador está autorizando isso, né? Pois não. Essas hipóteses aí sempre foi lançado um estudo. Isso é estudo, não é lei, né? Sim, claro. Isso é um encontro lá de Curitiba, que os processualistas, né? Tem um grupo que discute isso. A questão de exclusão da audiência de conciliação, já isso pré-contratual é algo questionável, não? Mas... vai contra o espírito do código, digamos assim. Sim, mas o próprio artigo 374 dá essa possibilidade, se o réu concordar, eu não veria que teria problema nenhum. Acho que não teria problema nenhum botar no contrato. Tá, mas agora, imagina um contrato de sei lá, de fornecimento de luz elétrica, isso poderia estar prevendo isso num contrato? Aí entra na questão dos direitos do consumidor, né? Aí não são disponíveis, né? Aí é uma categoria, aí não. Tem uma exceção de que não pode contrato de adesão expresso. Fala aí. Porque aí são as questões em que os direitos são indisponíveis, a parte não pode dispor o que é o direito disponível? O direito que a parte não pode dispor sem que haja intervenção do Estado, né? Então, nesse tipo de coisa, consumidor, família, essas ações de Estado, personalidade, não. Mas essas ações todas que controvertem direitos disponíveis, que um volume muito expressivo, que seja a maioria, pode. Então, vejam que nós estamos aí já entrando, então, a questão da negociação, nós vamos ver que o advogado aqui, que assessora as empresas, e aqui aquele advogado que ajuda a fazer contratos, tem um papel muito importante. Né? O advogado que celebra os contratos, que elabora as minutas, que assessora os negócios jurídicos, aí, esse advogado que faz esse assessoramento é o que vai definir. Claro, depois na fase processual, pós de novo não vai. Mas é bom já, né, pensar nisso. Inclusive que o professor Porto falou antes, que ele entende que não é possível renunciar à questão do recurso, né? Há entendimento doutrinário já dizendo que pode. Eu posso dizer assim, as funções que advierem melhor, desse contrato. Fiz o contrato, discutiu, ponto. A decisão de juiz de primeiro grau é válida, eu não posso recorrer. O que vocês acham disso? Muita mudança? Mas, de fato, é uma situação nova, que mexe pelo menos com o que a gente está acostumado. Né? Mas eu não posso recorrer? Não vai poder recorrer. O Porto já disse que é inconstitucional isso, né? Mas no momento não há limite quando tu vai negociar um procedimento dentro de um processo. É uma coisa meio perigosa, né? Claro que é. Mas, por exemplo, claro, vamos dizer assim, pode negociar não pagar custos. Não, aqui pode negociar ratear os custos. Não pagar não dá, né? Não dá porque é obrigatório. Isso é pressuposto processual, né? Pagamento de custos. Mas... Se uma das partes tem JG, pode convencer que é a responsabilidade dele. Bom, a criatividade, olha pessoal, nós sabemos como nós advogados somos, né? A nossa criatividade não tem fim, né? Isso, por mais criativo que seja o doutrinador, né? Ele não consegue alcançar de forma nenhuma a situação prática, nós sabemos disso.
Suja a lei e a criatividade vai, daqui a pouco está saindo lá para um outro lado que a gente nunca imaginou. Mas os exemplos triviais são mais ou menos esses que a gente está pensando, né? Mas daqui a pouco começa a surgir, como falou, né? Eu tenho benefício, né? Mas são coisas que a gente não sabe onde é que vai realmente acabar isso. Mas, então, chama atenção aqui no âmbito das negociações, né? E primeiro que negocia sempre é o advogado que faz o contato, né? Quero até mesmo para compor um conflito no âmbito extrajudicial, tem que fazer um documento, né? E esse documento tem que ser eficaz para se executar também. Eu tenho que ter esse cuidado. Já posso começar a ter esse cuidado. Já pensar, se tiver processo, como é que isso vai acontecer, está na frente. E como é melhor para o meu cliente naquela situação. O que protege mais o meu cliente naquela situação. Se o advogado da outra parte concorda, não concorda, mas é negociação. Se ele não concorda, ele elabora uma contraminuta, propõe uma outra cláusula e nós vamos construindo aí um modelo melhor. Só um pouquinho, vou voltar. Então tá. Negócio jurídico processual, ou procedimental, né? Como o professor Porto acabou de nos ensinar. Aqui são os exemplos que eu já falei para vocês, tá? Outra coisa, vou ler para vocês e depois eu explico. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais quando for o caso. Fazer um calendário. O trabalho, isso já funciona mais ou menos assim, né? A gente sabe que às vezes o juiz já faz um calendário. Mas aqui é um calendário. O calendário vincula as partes. Os prazos neles previstos somente serão modificados em casos excepcionais devidamente justificados. Então, entrou a ação, né? Respondeu, então nós vamos fazer o seguinte, vai ter prova pericial, então uma prova pericial, vai ter testemunha, depois a gente vai marcar já as alegações finais e já, pronto, vai concluído para a sentença. Não precisa o processo ir concluído. Se nós fizermos uma estatística em termos de tempo que demora esses processos vai para o advogado, vai para a pilha, né? Daí da pilha vai para a conclusão, daí da conclusão volta para a pilha. Vai para a nota de expediente. Tem comarcas aí que leva 3 meses para publicar uma nota de expediente. Isso não é ficção científica, né? Isso é da realidade de várias comarcas que estão por aí. Esse calendário processual pode tornar bem mais breve, sem ter necessidade de estar intimando as partes. Aconteceu isso, está lá já fixado já no início, o calendário processual. Procedimental, na verdade. Esse calendário ele pode ser estipulado no contrato previamente ou ele depende de... Pode também. Não vejo problema. Ou eu posso fazer na audiência, né? Ou posso fazer por meio de petição. Vejam que aqui nós estamos num mundo totalmente novo, diferente do que nós estamos acostumados a trabalhar e que o juiz comanda tudo, né? O juiz comanda tudo. Posso já de início já ter definição como é que vai andar, está aqui, está estipulado. As testemunhas são 3 testemunhas, não é? Vão ser ouvidas, depois a gente já faz as alegações finais, vai concluir para o juiz, depois sai a nota, ele pede que saia a nota para ser intimado da sentença. E pronto, aí é o recurso. Acham bom ou ruim isso? Se for aplicado corretamente, ótimo. Parece ser bom, né? O calendário procedimental aí parece ser coisa boa, como também parece ser bom o negócio jurídico procedimental, né? São formas de evitar a pilha. Mais uma vez eu digo, se formos fazer uma análise do tempo que o processo fica parado, ele fica muito mais tempo parado no cartório do que no gabinete do juiz. E muito mais tempo mesmo, né? O juiz não despacha, muitas vezes consegue despachar rapidamente, mas até aquela decisão, né, leva meses. Né? Se vocês começarem a olhar as datas do despacho, as datas da publicação, às vezes isso, né, leva meses. Portanto, aqui é uma forma também de nós enxugarmos, né, esse íter, esse caminho aí, que realmente muitas vezes é bastante penoso. Aqui, ó, só para dizer, né, dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Sim, na trabalhista já funciona. Já funciona? No primeiro dia já vai, tantos dias para um, tantos dias para outro, acabou. É a prática do Justiça do Trabalho, né? Sentença. Já a sentença é dia tal, né? Pronto. Não precisa o juiz estar publicando, intimando, né?
Então vejam que é Essa outra... validade vale para as partes, não. Não posso dizer porque o juiz tem tantos dias para fazer. Você pode dizer, mas você não tem questão. Bom, então, esse negócio jurídico procedimental e aqui calendário processual. Chama atenção mais uma vez. E isto é também uma oportunidade de nós termos o melhor para nós e os nossos clientes, não é? Ou não? Se eu tenho, claro, se eu sou advogado do réu que não tem razão, não é? Isso não é, essa aceleração não é boa, essa celeridade não é boa. Né? Mas se eu sou advogado de um autor que tem razão, eu posso já negociar essa celeridade, esse procedimento mais rápido para não ficar, né, aquela coisa sempre, né? Digo autor, digo réu, não é? E aí o réu sabe, junta o documento, a petição não vai para o juiz, dá um estagiário, ele não sabe muito bem, e aí dá vista e aquela coisa fica, e aí passa 1 ano, passa 2 anos e o processo não anda. Que é uma forma de nós termos realmente uma solução bem objetiva e mais breve. Chegamos então no começo. O que é o começo? A lide. O que existe por trás, então, dessa ideia de conflito? Né? Essa é, querendo ou não, na minha opinião, ainda hoje, mesmo que se fala em neoprocessualismo, toda a ideia de constitucionalização da máxima velha de quem pensa o contrário, para mim, ainda hoje, o polo metodológico para se estudar o direito processual é a lide. Por que existe o processo de direito processual? Para solucionar o conflito, para solucionar a lide. Não tem outra finalidade no processo que não essa. Então, o processo existe porque tem um conflito e precisa ser resolvido aquele conflito. Essa é a função do processo. Mas então, trago para vocês para reflexão. Né? Qual a melhor forma de se compor esses conflitos? Qual a melhor forma de se compor esses conflitos? Que eu tenho uma charge, não é? De que o cara está meio, né, acho que abriu demais, mas ele me pergunta o que é a mistura, o que dá misturar um advogado com alligator, né? Que é o jacaré, né? Se eu fizer essa cruza desses dois, o que acontece, né? Daí surge essa figura aí, né? O litigator, dá para chegar, que é o réptil mais perigoso do mundo. Né? Se eu misturar, então, o que eu estou mostrando com essa charge aqui para vocês? Que, querendo ou não, nós estamos todos nós, sem exceção, acostumados a sermos advogados que cultuamos o litígio. Somos advogados preparados para o enfrentamento do litígio. Somos advogados que não sabemos, que não sobrevivemos sem um conflito. Isso é uma cultura, isso é cultural. É cultural. Nós aprendemos, e hoje os currículos dos cursos de direito têm mudado, né? Quem se formou há menos tempo já fez disciplinas de conciliação, formas alternativas de solução de conflito, né? Participou lá de oficinas de mediação, e tem já os estágios também já de mediação, mas quem se formou um pouquinho mais tempo, aprendeu do primeiro ao último semestre a como compor o conflito. E como compor mais. É como eu faço para vergar a parte contrária diante da minha pretensão. Essa é a grande realidade. Que nós sabemos, somos ótimos, né, nessa competência de resolver conflitos de forma conflituosa. Não somos advogados preparados para apaziguar as relações, né? Somos esse cara aqui, né? Somos esse cara aqui, o advogado que pode tudo, o advogado do modelo adversarial, né? O advogado do litígio mesmo, que quer o embate, gosta do embate. É o advogado que, eu brinco, né? Que briga com o guarda quando estaciona o carro no estacionamento na frente do fórum, xinga o guarda, eu sou advogado, né? E briga com a sensorista, né? Entra na sala de audiência e ninguém controla, né? É
uma coisa assim maravilhosa. E a parte super empolgada, esse advogado é bom, né? Olha o que ele faz comigo, ele briga com todo mundo, né? Esse é o bom, né? Lamentavelmente ainda tem essa ideia, né? Que o senso comum nos conduz a uma perspectiva do advogado brigão, o advogado galogirinho. E não é essa a ideia, né? Do advogado Rambo. A gente não quer o advogado Rambo, né? Não queremos ser advogado Rambo. Olha, isso aí vem muito do direito norte-americano, né? A comolorização também aqui. Olha, só pegar um exemplo de uma propaganda de um escritório norte-americano. Aqui 3 sócios, né? O que o Rambo realmente, né, significa, né? Ou seja, ele incorpora aquela ideia de ser o brigão mesmo, né? Ou seja, se tu quer um advogado bom que vai ganhar a tua causa, tu me contrata, porque eu vou brigar por ti até o fim, né? Isso é uma coisa que nós precisamos mudar, né? Essa vamos dizer assim, a mudança absoluta do eixo de compreensão da atividade advocatícia. E mais, da atividade advocatícia no novo código. No novo código. E professor, se tu encontrar esse advogado Rambo no outro polo, tu não vai conseguir ter acesso a todas essas prerrogativas que o novo código está te lançando. Porque tu vai esbarrar na ausência de, tu não vai conseguir compor com o teu colega. E como é difícil, e como a gente encontra essa figura, né? O litigator do outro lado. Como a gente encontra, né? De advogados que acham que a causa é deles, né? E advogados que se confundem, né? Que interpretam de forma toda absolutamente equivocada o que é a sua função ali. E que, lamentavelmente, como eu disse, muitas vezes o próprio cliente busca esse tipo de profissional. Porque no imaginário popular, como eu disse, o bom advogado é o advogado brigão. Mas, portanto, o que eu estou propondo aqui para vocês, né? Nessa ideia, vamos dizer, de um novo espírito, do novo código. Né? E não sou eu que estou propondo isso, isso é doutrina mundial, já vem nesse norte. Onde que está, pessoal, a solução do problema da morosidade do processo? Será que está na questão, nós precisaríamos mesmo de um novo código? Bom, talvez sim. Será que nós precisaríamos investir mais em recursos humanos, né? Dar mais treinamento, aumentar o número de funcionários? Sim, se nós formos olhar a estatística, nós vamos ver que falta funcionário. Né? E até juízes faltam, mas mais funcionários do que juízes, eu diria. Será que é falta da questão da tecnologia? Sim, a gente pode investir mais em tecnologia, eu não tenho dúvida. O Porto tem medo, né? Falou aqui, e realmente todos nós temos medo do desconhecido, né? Porque hoje em dia, para nós trabalharmos com processo eletrônico, nós temos que ser mais que especialistas em informática, porque cada lugar é uma coisa diferente, né? Aí o tribunal gastou milhões, o outro tribunal gastou milhões. Aí o CNJ diz, olha, vocês têm que dar um jeito, faz uma coisa só. Não, mas eu gastei um dinheiro, não vou mudar mais. Mas e agora? Não vou mudar. Então ficam esses impasses que não sabe quem cede, qual o sistema melhor. E a gente tem que virar especialista em informática ou ter um especialista em informática dentro do escritório, né? É o que muita gente está fazendo, né? Tem que protocolar a petição, passa fulano, vem aqui, passa horas aí tentando, porque os sistemas às vezes são ruins, né? Uns são melhores que os outros, é verdade, mas alguns sistemas são ruins, caem. E vocês imaginem o seguinte, nós estamos em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, uma das maiores capitais, né, do país. Agora, como o professor Sérgio Porto falou, começa a ir para o interior do Rio Grande do Sul, interior do Brasil, né? Porque às vezes nem tem internet. A internet é discada. Então, será que realmente nós vamos conseguir fazer essa mudança? Olha, essa questão da tecnologia ela é absolutamente inevitável, não dá para fugir. Né? Nós temos que nos preparar e conviver com isso aí. Isso é uma das grandes certezas que a gente tem na vida, né? Juntamente com o programa do Roberto Carlos no fim do ano. A mudança é uma certeza que a gente tem. Né? Nós vamos ter que conviver com a mudança. Né? O pessoal, nós vamos sofrer mais, mas nós vamos ter que nos preparar. Porque a advocacia vai ser uma advocacia sem papel. Né? Nós vamos ter lá 2 monitores, né, na nossa frente e nós vamos puxar para a área de trabalho, estender a área de trabalho, puxar o documento aqui, fazer a nossa petição aqui. É isso aí que já faz parte da nossa ordem do dia, né? Essa questão das novas tecnologias. Mas
Além dessas situações, eu diria que a principal forma de nós solucionarmos esse problema da morosidade é a mudança de mentalidade dos operadores. É a mudança de um paradigma. Nós precisamos mudar esse paradigma de sermos bons advogados, preparados para termos bons conflitos. Temos que estar preparados para fazer belas petições iniciais, belas defesas, mas quando tiver a oportunidade de conciliar, de negociar, eu tenho que não desperdiçar aquela oportunidade. Eu tenho que me preparar. Essa é, vamos dizer assim, a perspectiva que eu entendo que o novo código deseja, que o legislador deseja, e não é só o legislador do CPC novo, né? O próprio direito do trabalho está preparado para isso há muito tempo, os juizados especiais há muito tempo diz isso. O Código de Defesa do Consumidor está vindo aí com mudança também nesse sentido. A lei de mediação, nós temos uma lei de mediação no Brasil nova desse ano, também vem nesse sentido, antes mesmo do Código, entrou em vigor uma lei de mediação. Todo o aparato processual mundial, toda a legislação processual mundial está nos encaminhando, nos mostrando que a melhor forma é essa de autocomposição. Então nós temos que nos preparar e mudar a nossa mentalidade. Né? Talvez aqui, bibliografia, né? Esse livro aqui, do Cooley, que diz ali o advogado preparado para a negociação, né? Que é o novo advogado, né? Advogado preparado para a negociação, chamado advogado arquiteto, que é o cara que é arquiteto, que pensa estratégias no processo, não só em fazer petições e réplicas e contestações, mas é que ele vai pensando. Esse é um problema. Pois não, Desculpa, muito prazer. Então, esse advogado arquiteto aqui, que é o cara que pensa, que bola, que tem uma estratégia de negociação, e aqui esse livro aqui, ele é muito interessante porque ele mostra, como tudo, é um livro americano, né? Como tudo, né, deles é como fazer, né? Como fazer, né, uma bomba atômica, né? Como negociar. Então os americanos ensinam tudo, né? E aqui ele mostra com detalhes, técnicas de realmente como se portar numa audiência de negociação, de conciliação, uma audiência pode ser uma audiência judicial, não há problema. Como isso tudo tem uma estratégia, né? E aí é esse John Cooley, Advocacia na Mediação, da UNB. Pode passar isso, pessoal. E aqui eu trago uma história do Benjamin Franklin. Ó. Autor e réu, numa ação judicial, são como dois homens enfiando suas cabeças num balde, desafiando-se um ao outro quanto a qual dos dois permanece mais tempo com a cabeça dentro da água. Você não tem essa sensação, às vezes? Que quem é que vai conseguir ficar com mais, né, mais tempo? E às vezes a gente vê que parece que os dois morreram, né? E nós juntos, às vezes um pouco também, né? Porque o processo que dura 10 anos, que dura 15 anos, que dura 20 anos, isso não é ficção científica, né? Está aí na hora do dia. Está na hora do dia. Processos que aparentemente eram situações simples, que como uma comarca que não funciona, que tem todas as dificuldades, recebe uma sentença de primeiro grau depois de 10 anos. Ontem eu recebi 2, depois de 10 anos. Eu pergunto para você, adianta alguma coisa uma sentença depois de 10 anos? Não adianta mais nada. Os interesses já mudaram. Às vezes as pessoas até não estão mais aí entre nós, né? Já partiram, né, para outra. Então, nós temos que pensar realmente em ter um processo que seja mais sério. Aqui uma outra historinha. Em minhas viagens, uma vez vi um cartaz chamado Os Dois Homens da Lei. Um deles estava pintado de um lado, do outro do cartaz, numa postura melancólica, coberto de farrapos, segurando um pergaminho que dizia: perdi minha causa. O outro estava desenhado saltitando de alegria, do outro lado do quadro, com essas palavras: ganhei meu processo. Mas ele estava nu em pelo. Então, o que significa? Que muitas vezes
a sentença, passado muito tempo, não tem mais vencedor, né? Os dois foi ruim. Sem falar em todos os desgastes, né? A gente não tem ideia, não é? Porque a questão do litígio é uma coisa ruim. Não é bom ser parte, nem autor, nem ser réu, né? E tem gente que processa isso pior ainda, né? Que faz mal mesmo, psicologicamente, se abala com isso psicologicamente. Não estou dizendo um litigante habitual, né? Tem gente que se diverte, tem prazer, né? Adora ir para fora, né? Mas quem não é litigante habitual não gosta. Então, realmente, o litígio, como diz Calamandrei, né? É um vírus, né? É uma doença. Nós, advogados, também temos que nos cuidar para não ficarmos contaminados. Nós temos que saber também onde começa e onde que acaba a nossa função naquela situação, naquele litígio. Mas existem técnicas para que nós consigamos, então, ter uma melhor performance nessas oportunidades. Dentro daquela ideia dos americanos, como fazer, né? Eles ensinam, aí, principalmente num livro, que é esse aqui, o livro básico, da negociação mundial, esse livro. Como chegar ao sim, a negociação sem concessões. Esse livro aqui começou a ser escrito na década de 70, por um grupo de negociação na Universidade de Harvard. Né? E aí lá, a partir desse aqui tem uma série de livros, né? E o principal autor desse assunto no mundo hoje é o Early. Esse autor aqui, William Early, que tem livros publicados no Brasil, traduzidos no Brasil. Inclusive tem um livro bem novo agora, Negociação Consigo Mesmo, que é o último livro recém-lançado no mundo inteiro, aí já está editado, traduzido para o Brasil, que é a Negociação Consigo Mesmo, William Early. E ele, então, mostra também esses processos, muitas vezes, que nós temos que nos autoconvencer, né? Quando a gente vai participar da negociação, a gente tem que estar convencido também, né? Que aquilo ali é o melhor para nós. Porque senão também não se consegue dizer assim. Mas, então, esse livro, né, que é o livro-chave da negociação mundial, ele ensina como fazer. Eu vou rapidamente passar assim, né, um trailer do que é o livro, que é a ideia. Tem uma densa produção bibliográfica, né? Os americanos adoram esse tema, né? Tem gente, todas as importantes universidades têm. Em Stanford tem grande professora Margaret Neal, que ensina lá a negociação. Em Harvard tem essa escola super tradicional, né? Vocês que têm tempo aí, vão fazer um curso de verão lá em Harvard, lá, de verão nosso, de inverno lá, né? Mas tem curso, gente do mundo inteiro vai fazer lá, passa lá um mês fazendo, né? Só curso de negociação, gente realmente do mundo inteiro, no mega auditório lá, discutindo isso, aprendendo com os grandes mestres, né? Essa questão aqui da negociação. Então, o pessoal de Harvard, ele propõe o seguinte: é mudança de metodologia. Nós estamos falando de quebrar um paradigma, né? Quebrar um modelo, é isso que eles propõem, um novo método. Não querem mais negociação posicional, não é eu de um lado, outra parte do outro, e que eu ganho e outra parte perde. O modelo de negociação ganha-ganha. Eu ganho e outra parte ganha também. Não precisa só eu ganhar e outra parte perder. Para eu ganhar, não precisa outra parte perder. Negociadores não são oponentes. Isso aqui, mas como não? Nós não somos. No momento que nós vamos numa sessão de negociação, quer audiência ou extrajudicial, nós não vamos enxergar mais a outra parte como um adversário, como um oponente. Negociação não é modelo ganha-perde. E então, esta negociação ela é baseada e construída em princípios. Quais princípios? Vamos ver. Aqui o primeiro princípio. Separar as pessoas dos problemas. Fácil isso? Difícil, né? Mas nós temos que saber separar as pessoas do problema. O primeiro tópico que eu coloco ali, ó, a parte contrária não é inimiga. A parte contrária não é minha inimiga. E o advogado, o colega, também não é meu inimigo. Por circunstâncias, nós estamos em lados contrários. Mas eu não posso cultivar em mim, nem tampouco no meu cliente, a ideia de que nós estamos diante de uma situação de embate. Não posso
trabalhar isso. Né? Eu preciso compreender que a parte contrária não é minha inimiga, nem um advogado contrário. Nós precisamos também dizer isso para o nosso cliente. Isso que eu estou dizendo aqui precisa também ser dividido com o cliente, porque nas negociações em que eu vou com o meu cliente, com a minha audiência, eu preciso preparar o cliente, já vou falar sobre isso também. Como preparar o cliente para isso. Então, ataque os méritos da negociação, não o negociador. Eu tenho que ser, né, tratar as questões, não fazer ofensas, colocações pessoais contra a parte contrária. Não. Só com relação à negociação. Não exija, dê sugestões. Eu não posso dizer, tem que ser assim, né? Deve ser assim. Isso é uma palavra que não pode ser colocada na mesa de negociação. A minha forma de abordagem é a seguinte: quem sabe a gente, né? O que vocês acham dessa forma? E aqui uma outra regra de ouro, né? Eu acho muito importante. Escute, a comunicação é importante. Escutar, né? É uma coisa que muitas vezes a gente não sabe, né? Às vezes a tendência é que nós, chegando numa sala de audiência, vamos falar, e a gente não tem a habilidade desenvolvida de escutar. A gente tem que aprender a ouvir. 2 ouvidos, né? 2 ouvidos e uma boca. Tem que aprender a ouvir. Nessa percepção de ouvir a outra parte, eu consigo descobrir muitas vezes uma coisa que nós já vamos falar, o que realmente ela quer, qual é o interesse que ela quer. Então, ouvir. Colocar-se no lugar do outro, né? A ideia de, o professor William Ury diz, calçar os sapatos do outro. Colocar no lugar do outro. Porque tá, eu tenho minha visão, mas vou lá para o lado de lá, então, da mesa, para tentar ver o que, de repente, de que forma ele está enxergando, o que tem lá para também me ajudar a perceber o caminho para eu conseguir o sim. Propor soluções benéficas para ambas as partes, né? Não só o meu lado, também proporcionar alguma coisa de positivo para outra parte. Compreender a emoção dos outros. Isso é uma coisa muito complicada, né? Sobretudo quando nós estamos trabalhando com os litígios de direito de família, né? Que é uma área altamente delicada. Saber compreender o que a outra parte está sentindo, né? E como ela vai externar isso, nós temos que aceitar isso, né? Temos que compreender isso. E isso é importante, ser bem avisado, né? Nós, advogados, temos que avisar bem ao nosso cliente o que vai acontecer ali naquele momento. Né? Então, para o cliente também não se exaltar, ter paciência, saber ouvir, porque essa exaltação, muitas vezes, coloca também tudo a perder. Se o objetivo é ter a melhor negociação, eu não posso me exaltar. Então eu tenho que compreender as emoções da outra parte. Vou ter que aceitar. Né? Pode deixar a outra parte falar. Né? Isso tem que ser combinado. Olha, nós vamos para uma audiência, as emoções vão vir e nós vamos segurar, firme, né? Nós não vamos entrar naquele espírito belicoso ali, por mais provocado que sejamos, vamos ser firmes. E aí, prepara o cliente e vai para o procedimento. Áspero com o problema, não com as pessoas. Vão ser duro com o problema, não com as pessoas. Né? Olha, esse débito realmente é alto, né? Mas não foi o juro que foi cobrado, a dívida não existe. Não, né? Você que inventou, tentar focar bem na questão de qual é o problema em si. Duro com o problema, áspero com o problema, não com as pessoas. Então a primeira regra é separar as pessoas dos problemas, não botar tudo num único, né, caldeirão. Vamos separar, porque as pessoas estão nos problemas e vamos tratar os problemas como merecem ser tratados e as pessoas como merecem ser tratadas. E aqui, foco nos interesses, não nas posições. Isso, a habilidade do negociador, do bom negociador, é identificar rapidamente qual é o interesse que está por trás naquela situação. É uma ação de despejo, vamos imaginar. O meu cliente quer rapidamente retomar o imóvel porque ele já tem uma outra proposta de negociação. E o real inquilino, ele quer desocupar porque ele não tem mais dinheiro, ele está devendo já há meses. Então, rapidamente, eu consigo perceber que, para ele, desocupando rapidamente e tendo uma isenção do aluguel, eu recupero o imóvel e consigo já alugar, fazer um outro negócio. Então, o advogado tem que ter essa sensibilidade de saber já identificar rapidamente onde é que está o interesse.
Então, aquela questão que muitas vezes por trás de algumas posições, um contra o outro, a gente tem que conseguir descobrir onde é que está o interesse mútuo. Tem que tentar descobrir que, às vezes, no meio de uma situação de litígio, eu consigo descobrir o interesse mútuo. A doutrina dá como exemplo clássico o seguinte: dois irmãos estavam brigando pela disputa de uma laranja. E aí chega a mãe para apaziguar aquela briga, aquele conflito, e pergunta: por que vocês estão brigando? E aí um diz: olha, eu quero o sumo da laranja para fazer um suco. E o outro: o que tu quer? Não, eu quero a casca da laranja para eu fazer um brinquedo. Então, num conflito que é aparentemente inconciliável, eu consegui perceber os interesses e, sem ninguém perder, os dois ganhando, eu consigo chegar no sim, chegar no acordo. Então a gente tem que conseguir, né, descobrir quais são os interesses que estão por trás. Então aí a questão de ser objetivo, aberto a sugestões, rigoroso com o problema mais uma vez, né, e manter sempre a questão do foco no interesse. Esquece que está as posições de um contra o outro, focar no interesse. Por isso que no momento que eu me reúno com o meu cliente, né, antes de uma audiência, e aqui eu já falo o seguinte, pessoal: regra de ouro para obter uma boa negociação chama-se preparação. Eu não posso preparar uma audiência de conciliação ou uma sessão de negociação no corredor do fórum 5 minutos antes da audiência. Não posso. Eu tenho que chamar o cliente e definir bem claramente o que eu quero. Esse livro aqui, da professora Alessandra, ele dá um roteirinho, enfim, lá, aqui ó, roteiro para preparação à negociação. Então vamos reunir com o cliente, me reúno com o cliente e já trato do que eu quero fazer. Não é? É a chamada zona provável do acordo. Chamamos de ZOPA isso, né? Onde é que eu vou mais ou menos chegar naquele momento lá que eu for negociar. E eu já construo também uma outra alternativa se eu não chegar no acordo, porque para eu identificar os interesses e preparar a audiência, preparar a sessão de negociação, eu também tenho que colocar junto com o meu cliente na preparação o que pode acontecer de pior naquela situação para eu saber até onde eu posso negociar. Né? É uma ação de indenização, existem danos morais, danos materiais, tal. A pretensão é de R$1 milhão. A jurisprudência indica valores dessa ordem, os danos materiais estão comprovados. E eu me reuni com o meu cliente e tracei então, uma estratégia que é a seguinte: olha, o pior cenário é R$1 milhão de indenização. E aí, o que eu consegui daqui para baixo é positivo. E aí, o cliente está ciente, né, concordou com aquilo ali, e aí nós vamos para a audiência para trabalhar aquela circunstância. Conseguir reduzir aquilo, ou bastante, ou não, enfim. Mas eu tenho que saber também o que pior pode acontecer se eu não conseguir conciliar, né? Porque eu tenho que fazer essa avaliação, porque pode estar passando ali na mesa uma boa proposta e eu perder, porque amanhã depois essa proposta não reaparece. Então, chegando na proposta que eu pensei, na zona provável do acordo, eu faço fechamento do negócio. Está indo muito rápido, pessoal, isso? Como eu disse, aqui o objetivo não é esgotar o tempo. Estou só apresentando isso para vocês certamente vão se interessar e se aprofundar nessa temática. Mas é importante saber que existem técnicas que ajudam os advogados, os negociadores, a chegar no sim. Não existe sorte numa mesa de negociações, né? Existe a habilidade do advogado, do negociador, naquele momento. Aqui cortou um pouquinho ali, mas é geração de opções e ganhos mútuos. Ganhos mútuos. Não julgue novas ideias prematuramente. Novas ideias podem trazer novas soluções, ou seja, é um brainstorm mesmo. Pode deixar o cara falar lá. Daqui a pouco, olha, pode ser isso aí mesmo. Então, eu tenho que estar aberto a essas opções de ganhos recíprocos. Aquela questão, né? É totalmente errado pensar que resolver o problema dele é resolver o problema deles. Ou seja, resolver o problema dele também acomoda o meu interesse, aquilo que eu posso também estar ganhando e conseguir chegar no acordo sem abrir mão. Né? Essa questão de criar múltiplas possibilidades também.
Na reunião que eu faço preparando para a audiência, para a sessão, eu posso fazer um brainstorming com o meu cliente mesmo, dizendo: o cara quer o dinheiro, bom, mas eu não tenho dinheiro para dar, mas eu tenho uma fábrica que fabrica tal coisa. Quem sabe eu ofereço esse produto? Ele tem uma loja, ele pode vender. Então, e criando essas múltiplas opções. E aqui uma coisa muito importante, né? Quando eu começo a negociar, evidentemente eu tenho que dizer a parte contrária, nós vamos negociar mais. Vamos trabalhar então algum critério objetivo. Ah, mas eu quero ganhar uma pensão alimentícia de 50% do salário, da parte contrária. Tá, mas a jurisprudência dá 50%? Não dá 50%? Dá 20%, dá 20%. Então, quem sabe a gente negocia os 20%, que é o que a jurisprudência normalmente, vamos dizer assim, oferece, né, como critério. Isso são coisas que a gente tem que já, de início, quando vem uma proposta absurda, totalmente desconexa, eu tenho que dizer: não, mas vamos, quem sabe, tentar trabalhar para a gente chegar no sim, dentro de critérios objetivos. Onde é que estão os critérios objetivos, né? Onde é que estão os critérios objetivos? Na jurisprudência, por exemplo, nos dá critérios objetivos, de casos análogos, como está sendo julgado. Aonde mais? Na lei, a lei nos ajuda, olha, a lei diz isso, diz aquilo. Então, a gente tem que preparar esses critérios, né? Por exemplo, se eu vou para uma audiência, eu posso, já tenho no meu processo, mas eu posso separar outros acordos. Olha aqui, ó, esse caso aqui tem um acordo que já julgou um caso análogo ao nosso e a indenização foi de R$2.000, não de R$100.000, num dano moral, né? Quem sabe a gente trabalha no critério aqui que foi já definido pela jurisprudência e assim por diante. Eu consigo, em cima desses critérios já prefixados, caminhar e evoluir para não ficar numa coisa absolutamente subjetiva de acordo com a vontade dos negociadores. Bom, é assim, então vamos trabalhar nesse norte. O que diz a lei, o que diz a jurisprudência, e vamos seguindo. Bom, então, em cima dessa situação, né, eu já me encaminhando para a conclusão, porque a minha sensibilidade me indica quando eu... vocês já estão aqui desde de manhã, né? Eu não posso também cansá-los mais, mas o importante, pessoal, de toda essa fala aqui que eu tive com vocês, é a mudança da mentalidade. Nós temos que nos preparar para sermos advogados que, primeiro, podemos cooperar, cumprir os deveres de cooperação, de boa-fé, mas não no litígio, mas também numa forma alternativa de compor o conflito. Né? E mais ainda, os negócios processuais, né? No calendário processual, aprender a negociar isso aqui também, que é importante. Pode, muitas vezes, eu não consegui negociar o fim do litígio, mas eu consegui uma boa forma de condução que vai me favorecer também, pode ser. Esse é o espírito da negociação também. Mas, querendo ou não, nós precisamos mexer de uma vez por todas nesse modelo de advogado, né, que gosta do litígio, se alimenta do litígio e vive do litígio. Precisamos ser advogados voltados com as técnicas que existem, não é? Mudar a forma de encarar o litígio e chegar assim no sim, não é? De uma forma muito mais segura e vantajosa, porque não tem dúvida nenhuma, nós precisamos acabar com essa ideia de que um bom processo, que nós ganhamos mais dinheiro se o processo demorar mais. Isso é um dogma, né? Muitas vezes eu indo na audiência, já conseguindo um sim ali, eu recebo meus honorários rapidamente, a parte sai satisfeita e eu tenho um cliente para a vida inteira, também que confia no meu trabalho. Né? Então essa é uma outra situação que a gente precisa também ter essa, vamos dizer assim, essa perspicácia, né, de conseguir descobrir realmente o que é o melhor para o nosso cliente naquele momento. Mas eu não tenho dúvida que os bons negociadores, como eu falei, se preparam, né? Uma outra situação, assim, antes de encerrar, que eu sempre gosto de dizer que é interessante, né? Na prática da negociação, às vezes nós estamos aí começando uma negociação difícil e às vezes a gente fica pensando, mas quem é que faz a primeira proposta? Né? Isso eu tenho certeza, todos nós quando sentamos ali, e aí o doutor, né, tem proposta, não tem proposta, ou então sem ter juízo, quem é que faz a primeira proposta? Né? E às vezes a gente, e até isso a técnica nos ensina a dizer, quem faz a primeira proposta? Alguns dizem, fazer a primeira proposta é a pior coisa na negociação, e é de fato a pior coisa na negociação, fazer a primeira proposta, a menos que eu tenha algum risco
Se eu não posso ter risco, eu não posso chegar numa situação que eu estou fragilizado naquela negociação, e eu não posso ter um impasse, eu não posso sair daquela sessão sem ter a solução, porque minha posição é extremamente frágil. Eu já me reuni com o meu cliente, expliquei isso para ele, aí eu faço a chamada ancoragem, né? Ancora, lança a primeira proposta. E a partir então da ancoragem eu começo a receber o que vem, e aí eu trabalho a negociação em cima daquilo que eu ancorei. Então existem N técnicas, né, para a gente conseguir fazer isso, mas a regra de ouro, eu repito mais uma vez, preparação. Temos que nos preparar, explicar para o cliente, lá na audiência, qual é o papel dele. Isso a gente tem que dizer, olha, nós estamos indo para uma audiência de conciliação, nós vamos negociar, não é para brigar com ninguém. O seu papel é ouvir, e só quem fala sou eu. E se o senhor tiver que falar, o senhor não argumente em hipótese nenhuma. No máximo, o cliente deve falar sobre situações de fato que ele viveu. Agora, o cliente não pode argumentar. Se o cliente começar a argumentar, a outra parte começa a argumentar. E aí o impasse está instaurado. Portanto, nós precisamos, com essa ideia de preparação, dizer para o nosso cliente, não é? Nós vamos lá, é uma grande oportunidade, nós temos uma vantagem para nós, né? E mais, se vier alguma proposta, né, faça cara de paisagem, né? Não reaja positivamente ou não, porque o bom negociador, ele está observando, ele vai lançar a proposta, o jeito que a outra parte reagir, ele já percebeu, fechei o negócio, é aqui que ele quer, não é? O bom negociador está atento a esses detalhes. Então, tem que combinar com o cliente, olha, não argumente, faça silêncio, deixe somente eu argumentar. Se vier a proposta, não reaja às propostas, não é? Nem positivamente, nem negativamente. Deixe que eu reaja. Porque muitas vezes, certamente já participaram de audiências ou negociações, em que veio a proposta, o cliente, né, pode ser, e aí a gente já tinha certeza que nós poderíamos ir muito mais, né, naquela negociação, e o cliente nos atravessou, né, naquela situação, porque a gente não combinou com ele, né, dizendo isso, né. Então, essa questão da preparação, eu volto a dizer, ela é fundamental nesse processo de negociação. Vamos fazer lá a nossa ZOPA, né, a zona provável do acordo, né, a melhor alternativa à não realização do acordo, que chama MAN, né, os americanos chamam de BATNA, né, enfim, não importa o nome, né, eu tenho que saber uma conversa prévia com o cliente, até onde eu posso ir, quais são os meus riscos, levar isso tudo já calculado, no momento que começarem a vir as propostas, eu saber, olha, estamos começando bem, né, deixa ele fazer a primeira proposta, vamos ver o que vem de lá, né? Se é uma situação, se eu estou numa situação fragilizada, eu já ancoro, já levo uma proposta e ancoro para não ter risco de a negociação sair do outro lado. Bem, de uma forma bem rápida e sintética, né? Existem horas e horas de técnica para isso aí, não tenho pretensão nenhuma de esgotar isso em uma hora, né, que a gente falou sobre isso aí, mas que o grande recado que eu quero deixar para vocês é isso. Tá? Se a gente quer a mudança, né? Como diz o Gandhi aqui, eu trouxe a frase do grande advogado indiano, né? Nós mesmos devemos ser a mudança, né, do mundo que queremos ver, né? Nós mesmos devemos ser a mudança daquilo que a gente quer. Se a gente quer a mudança do perfil do processo, não quer mais o processo de litígio, a briga, a gente tem que começar conosco mesmo. Né? Eu digo isso, mais uma vez eu enfatizo, para fragilizar posições, para fragilizar as nossas posições profissionais e ainda um pouco do cliente, mas que isso sirva de alerta para que nós consigamos nos preparar melhor para um novo Código de Processo Civil que vai exigir um advogado com essa expertise. Quem se der conta disso, tenho certeza que vai largar na frente e vai utilizar tudo de bom aí que tem no novo Código. Né? Muito obrigado, é um prazer conhecer.